Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho a honra de receber a professora Agatha Bloch, que fala da Polônia. Obrigado pela sua presença aqui, por aceitar fazer parte das conversações, né, falando de Varsóvia. E ela pertence lá à Universidade de Varsóvia e também à Academia Polonesa de Ciências e estuda o Brasil. É isso que eu achei muito interessante, né? Temos uma pesquisa até sobre isso que eu quero começar perguntando, né? Sobre sua trajetória, como que foi a opção por esse objeto, né? De pesquisa, como que você escolheu estudar o Brasil. Obrigado pela presença, é uma alegria muito grande recebê-la aqui no canal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aqui daqui da Polônia. Muito obrigada, Caio, pelo convite. Estou muito feliz de estar hoje com vocês e com você e que depois assim que podemos conversar e posso conversar com você, Caio. Eu acho que um convite sempre é muito especial poder trocar essas ideias com o Brasil e com os brasileiros, acadêmicos brasileiros e com o público brasileiro também. Então, mais uma vez, muito obrigada. Sim, então a pergunta que você me fez, assim, é uma pergunta também muito, assim, a resposta vai ser meio engraçada, porque, assim, Brasil, como um país, entrou bem por acidente na minha vida, que não tem nada a ver acadêmico, foi, na verdade, um cartomante, um dia, 10 anos atrás, que ele falou que a língua portuguesa vai mudar a minha vida, e na época eu não acreditava, eu chorava muito, dizendo, meu Deus, quem fala português? Foi 10 anos atrás, né? Então, era bem mais jovem, começava a universidade, e eu pensava, gente, não, isso não vai dar, não vai dar. Mas aí eu pensei, por que não? Por que não? E depois, assim, ao longo, assim, do meu curso, que não tinha nada a ver com o Brasil, que tinha a ver com a União Europeia, a licenciatura, aí eu decidi fazer intercâmbio com o Brasil, e aí que começou a minha aventura, assim, acadêmica também com o Brasil, estudando lá na Universidade de Brasília, e depois, assim, continuando fazendo vários intercâmbios com o Brasil ao longo dos anos. E foi, assim, uma trajetória muito grande, até, nossa, até para, se eu tenho lá um caderno ainda, de 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar História do Brasil na Universidade de Brasília, eu chorava nessas aulas, porque os professores falavam Dom Pedro, eu falava, quem é Dom Pedro? Quem é? Oh, meu Deus, que é isso? Porque, assim, para mim era muito diferente, porque, assim, eu sou da Polônia, então, como vocês podem imaginar também, o que a gente estuda nas escolas polonesas sobre história, ou a história da Polônia, da Alemanha, da Rússia, Prússia também, né, caso da Alemanha, Inglaterra. Então, o nosso foco é a Europa do centro, do leste, do centro-leste e as relações entre a Alemanha e a Rússia. Então, realmente, o Brasil não aparece muito nos estudos da escola polonesa, às vezes como uma forma mais exótica, né, expansão portuguesa, mas nunca aprofundamos assim muito a questão do Brasil. Então, foi realmente assim um grande desafio, principalmente sair de um contexto polonês com pensamento diferente, com a narração historiográfica totalmente diferente, a nossa forma de pensar sobre igualdades e desigualdades, a herança da escravidão brasileira no Brasil, que também assim precisa entender tudo isso, as desigualdades raciais, desigualdades assim relacionadas com a cor, que tudo isso que a gente nunca pensava, e eu nunca tinha pensado nessas questões na minha vida. Então, além de aprender português, estudar português e entender a mentalidade brasileira, a narração historiográfica brasileira, era uma questão assim, foi um desafio, tenho que dizer, foi um grande desafio aos longos dos anos também. E depois, assim, me apaixonei por tema do Brasil, achei um grande desafio, uma questão muito interessante, e ao longo dos anos, já entrando no mestrado na Polônia, que tínhamos também, assim, o dos estudos latino-americanos na Polônia, e depois também fiz outro mestrado na Universidade Nova de Lisboa, sobre a expansão portuguesa, e depois já entrei no meu doutorado aqui na Polônia e terminei no ano passado, dezembro de 2020. Então foi uma longa trajetória, muitas ideias diferentes, porque, como eu disse, saí do contexto polonês, estive no Brasil,
Lá também conheci várias historiografias e várias narrativas diferentes, e de lá fui para Portugal, onde podemos imaginar que a historiografia também é um pouquinho diferente, né? Porque foi também uma surpresa para mim, que apesar de ter a língua portuguesa como língua em comum, a narrativa historiográfica é bem diferente em Portugal e no Brasil, pelo menos na construção, no entendimento de grupos subalternos, escravidão, indígenas. Então foi um pouco de choque cultural acadêmico de entender o país e história do Brasil do ponto de vista de um país colonizado e um país colonizador, sendo polonesa, que eu achava que a Polônia nunca colonizou ninguém, mas não é verdade, porque hoje em dia já tento aplicar algumas teorias que a gente aprende, que eu aprendi no Brasil, e pensar na história da Polônia da mesma forma que a Polônia também colonizava, só que a gente não aprende isso. Talvez, assim, vamos... que assim, trajetória e também o objeto de estudos que ao longo dos anos também foi um tema que me escolheu e não e foi assim porque construímos uma grande base de dados com meus dois colaboradores e ao longo também da pesquisa eu descobri aquele que se chama em inglês agency, agenciamento dos grupos subalternos, dos indígenas e dos escravizados e livres descendentes africanos no Brasil e na costa ocidental africana. E aí eu comecei a entender assim, estudar e aprofundar o agenciamento destes grupos subalternos e o que é a subalternidade. Não sei, talvez assim, para não falar muito, porque eu posso falar e falar. É muito interessante. E quanto tempo durou essa primeira ambientação até você começar também a já se sentir preparada para desenvolver uma pesquisa e escolher Uhum. um objeto de pesquisa acadêmico? Acho que foi, na verdade, só quando iniciei o doutorado que eu posso dizer assim, que foi mais fácil. Porque, assim, no início, ainda fazendo intercâmbio, fazendo licenciatura na Europa e começando, e fazendo o intercâmbio na Universidade de Brasília, foi, como eu disse, um choque de aprender da história do Brasil, assim, que era muito um desafio. E depois também, quando entrei e me matriculei na Universidade de Nova de Lisboa, em Portugal, também assim, de repente, eu comecei a estudar outras questões que eu também nunca tinha ouvido falar. Então, foi mais um desafio. E também um grande desafio foi também a escrita. Hoje em dia já manejo bem, acho, acredito, a escrita acadêmica em português, mas no início, quando comecei o mestrado em Portugal, ainda os professores portugueses diziam aí que não vai dar certo. E agora, quando eu ainda vejo, a minha escrita acadêmica de 6 anos atrás realmente foi muito fraca. Então, assim, de novo, eu precisava aprender tudo, na verdade, passo a passo, a escrita acadêmica, trabalhar com as fontes e também, assim, como que eu trabalho com a história moderna do século XVII e XVIII, a paleografia foi outra questão também, que entrou no meio, assim, durante os meus estudos, principalmente no doutorado, quando já comecei a trabalhar com documentação avulsa do arquivo histórico ultramarino. Então, a paleografia foi mais um desafio. E eu acho que hoje em dia eu entendo muito melhor o português antigo do que o polonês antigo. Nunca trabalhei com documentação em polaco, em polonês, então não sei se eu vou conseguir, mas queria também trabalhar mais com documentação polonesa. E hoje você é professora dessas duas instituições, e quais disciplinas que você leciona, elas são relacionadas com a história do Brasil? Sim, sim. Então, Academia Polonesa de Ciências, lá não temos a parte didática, lá temos apenas a parte da pesquisa, e lá que estou terminando um projeto de investigação financiado pela Fundação, né, Centro de Ciência da Polônia, e o meu projeto de investigação se chama A Identidade Portuguesa Ultramarina em Perspectiva de Redes, que também vamos falar sobre essa perspectiva de redes. E na Universidade de Varsóvia, temos o grande instituto, o Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, e o meu núcleo, onde dou aulas, é Departamento de Estudos Brasileiros. Então, temos o nosso núcleo de estudos brasileiros e também dou várias aulas, por exemplo, uma das minhas favoritas aulas, que foram as experiências coloniais e pós-coloniais
nos países da língua portuguesa. Então, tanto o Brasil como a África, como a parte da Ásia. Mas também temos as aulas, e eu dou aulas sobre regiões do Brasil, por exemplo. Nos próximos semestres também vou dar sobre a política contemporânea, sobre as mídias brasileiras, porque, obviamente, assim, tenho que abordar também não apenas as questões históricas, mas também um pouco mais ligadas com a sociedade brasileira e os temas mais contemporâneos. Uhum. Mas eu queria continuar principalmente com a história, mas, como sabemos, a gente tem que estar abertos para várias aulas diferentes. Uhum. E fala um pouco da pesquisa, então, do doutorado, como é que foi o objeto, qual foi o tema específico da sua pesquisa? Ok, sim. Então, fiz aqui algumas apontações para falar das coisas mais importantes para mim. Então, assim, ó, a minha tese de doutorado, que eu escrevi em 2 línguas ao mesmo tempo, que também acho que chorava todo dia por 6 meses terminando a tese, que foi uma grande coisa, escrever em 2 línguas ao mesmo tempo. E o meu tema se chamava Os Grupos Subalternos no Império Colonial Português em Perspectiva de Redes. Então, ao longo da minha pesquisa, eu tentei empregar vários conceitos diferentes, principalmente trabalhando com a ideia de subalternidade, com também trabalhando com tecnologia, que também já vou explicar. Mas primeiro, o que me interessava bastante são os subalternos, porque na minha tese, e provavelmente Caio, que trabalha muito também com filosofia e também seria até interessante saber se vocês também, se essas ideias são muito bem assim enraizadas no Brasil. Eu digo das ideias da subalternidade que eu fiquei mais inspirada da região e do grupo de estudos subalternos da Ásia do Sul, que foi na segunda metade do século XX, um grupo bem influente em desenvolver as ideias sobre os subalternos, como, por exemplo, Guha e depois a Spivak também. E então, assim, eu gostei da ideia de subalternidade porque eles começaram a entender os grupos marginalizados, não apenas em perspectiva de seu status social ou cor de pele, mas também pensando sobre vários elementos que podemos encontrar nessa zona de subalternidade. Quem são os subalternos? Quem eram os subalternos no Império Colonial Português? No caso, obviamente, dos estudos do sul da Ásia, o que a Spivak sempre dizia, que as ideias que eles aplicaram lá na Ásia, obviamente, podem dar diferentes resultados nos continentes diferentes, mas a ideia em si é muito interessante, porque eu também quis fugir um pouquinho da historiografia tradicional do século XX do Brasil, de Portugal, também de pensar sobre os grupos subalternos, sobre os escravos apenas em contexto marxista ou de luta de classe, e também achar alguma forma o que era ser subalterno no Império Colonial Português Atlântico, a África Ocidental e Brasil, e como também os próprios subalternos eles se posicionavam numa sociedade na qual ainda não existiam categorias raciais e sociais muito definidas naquela época, porque as categorias raciais só são definidas assim a partir do século XIX e XX. Então, como os grupos subalternos, como os escravizados indígenas e vários outros grupos, eles se achavam, como que eles entendiam o seu mundo subalterno. O que era interessante, porque também se acredita que as identidades raciais elas não eram fixas, mas eram relacionais, fluidas e situacionais, que é muito difícil, na verdade, determinar a posição do escravo apenas através do outro subalterno, apenas pensando no contexto do grupo, da classe social a que pertence, porque temos vários fatores que se sobrepõem. Isso também é uma teoria que tem a ver com a interseccionalidade, intersectional, que temos várias categorias, que o escravo vai ser não apenas escravo, escravizado, mas vai ser também uma mulher, o homem, que vão ter as preferências da vida, preferências sexuais, religião, religiões. E assim, pegando estes conceitos de subalternidade,
eu estive interessada assim em encontrar todos os grupos que eu era capaz de encontrar, mas o que eu pensava assim? Eu queria entender se os grupos subalternos podiam falar. Esse artigo famoso da Spivak que falava Can the Subaltern Speak? E, obviamente, a forma de falar é, na verdade, aquele ato de falar e ser ouvido pelas instituições coloniais. Se uma pessoa que estava na subalternidade era capaz de expressar a sua voz, as suas estratégias, aspirações e medo, e se essas pessoas foram ouvidas. Para fazer isso, junto com dois colaboradores, dois colegas, a gente processou 170 mil documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, eh, onde que era onde temos todas as coleções do Conselho Ultramarino, que era uma instituição mais importante na relação entre Lisboa e o Império Colonial Português entre 1649 e 42 até meados do século XIX. E assim, a gente processou usando vários algoritmos, várias tecnologias, 170 mil documentos para processar e para entender que grupos que podemos encontrar. Na verdade, eu também já defini, eu fiz um tipo de catálogo de todos os grupos subalternos que podemos encontrar, que poderíamos encontrar no Império Colonial Português, a partir das categorias que eu chamei, na verdade, mais um pouquinho para mim, para o trabalho, porque para poder extrair estas vozes, que eram as minorias religiosas, minorias étnicas, categorias raciais, status social, gênero, e aqueles que eu chamei também de grupos de império de sombra, por exemplo, ostracismo, aqueles que foram todos condenados pela Inquisição, que foram vistos como criminosos nos tribunais da Inquisição e tribunais civis, e mexendo com todos estes grupos sociais, eu fiquei muito surpresa, porque realmente os grupos que foram debatidos e os grupos que tiveram uma voz e conseguiam falar e foram ouvidos e foram atendidos em Lisboa, foram os indígenas e os descendentes dos africanos, ou seja, escravizados, alforriados, forros, libertos, então os descendentes também dos africanos. E assim que ao longo disso eu fiquei assim muito interessada e também cada vez sempre podemos dizer limitando a pesquisa, porque desde todo pelo interesse pelos todos os grupos subalternos, que eu sabia que eu não ia ser capaz de encontrar todos, mas eu quis extrair o tanto que possível, até quando também descobri, quando reconstruímos também as nossas tabelas e para ver qual que era a dinâmica de enviar essas petições dentro do Império Colonial Português, descobri que a correspondência e a troca de correspondência ela se intensificou a partir dos meados do reinado de Dom João V, na verdade até mais ou menos os anos 20 do século XVIII, que eu também fiquei muito surpreendida. O rei Dom João V, ele tem assim, uma imagem muito negativa na historiografia, tanto brasileira como portuguesa, porque foi ele o rei durante quando foram encontradas as jazidas de ouro no Brasil, e foi ele que foi também culpado de ser muito, de governar de uma forma muito absoluta, ser mais absolutista, né? Assim que se diz. E também assim eu fiquei surpreendida porque assim, a partir dos meados do reinado de Dom João V, sendo considerado esse absolutista, eu vejo que ele atende às petições dos indígenas e dos negros da África Ocidental e do Brasil. Então foi realmente assim uma grande surpresa para mim, e tentando também entender e analisar estes grupos de várias formas possíveis. Eu agrupei também, porque uma das questões, quando depois fóramos também acadêmicos americanos que criticam a questão de que ainda na América Latina, quando se trata dos escravos, dos afrodescendentes
e dos indígenas, eles são estudados de uma forma separada, porque realmente na documentação, rara vez encontramos a documentação sobre os mesmos grupos no mesmo documento. Muitos destes grupos, cada grupo social, ele tinha suas próprias instituições para resolver os problemas, como, por exemplo, dos indígenas, que era a Junta das Missões, e enquanto os negros, que também eram outras instituições, e muitas vezes eles são analisados de uma forma separada. E tendo já estes grupos, e quando já defini as petições dos grupos subalternos, indígenas e africanos, eu comecei a ver que tem muitas coisas a ver, muitos sentimentos foram compartilhados da mesma forma, como, por exemplo, a questão da liberdade, a questão de alforria, a questão de ser escravizados contra a lei. Também, por exemplo, a questão também de como tanto os negros como indígenas, eles conseguiam se considerar brancos, que é um forte conceito pós-colonial que fala sobre white skin privilege, que a cor branca, tanto para índios como para africanos, era um componente importante para negociar o seu espaço colonial, que temos no caso de uma mulher indígena e o homem escravizado negro, e os dois usavam os mesmos argumentos. Temos também, assim, formas como, por exemplo, tanto os indígenas como os negros escravizados viajaram dentro, no seio do Império Colonial Português, não apenas de uma forma forçada, porque isso é óbvio dentro da estrutura colonial, mas também temos estes casos de viagens voluntárias assim também, não é talvez a palavra mais bonita dizer voluntária, mas as pessoas que tentavam, os escravizados e os indígenas que estavam tentando assim negociar algo a partir de Lisboa, eles realmente viajaram para Lisboa, sendo escravizados, que para mim também era uma questão muito interessante. Até agora ainda não sabemos como essas pessoas podiam se deslocar dentro do Império, sendo, por exemplo, escravizado entre Portugal, que era escravocrata, e Brasil. E temos também essas questões também dos dois grupos de forma muito parecida, tentarem encontrar concorrer aos cargos mais burocráticos dentro das estruturas das instituições coloniais, e também assim dentro das ordens religiosas, infantarias, regimentos militares, e também receber, por exemplo, o hábito, do hábito do Cristo, de outros hábitos também portugueses, assim. E também a forma de como os dois começaram a entender a forma da sua terra. Alguns, por exemplo, escravizados falavam que Pernambuco era sua pátria. Os indígenas também reforçaram a ideia de que eles pertenciam a um território. Então, temos várias questões em comum, porém, nunca aparecem no mesmo documento os sociais. E também, assim, tomando, e como eu disse, eu tentei analisar e entender todo este contexto junto, eu também vi que eles realmente entenderam como que eu tentei devolver este voz para os grupos subalternos, como que eles próprios tinham visto o mundo. E essa é uma coisa importante só para também explicar, porque quando pensamos sobre os documentos enviados pelos grupos subalternos, obviamente temos essa questão de que o documento podia ser manipulado de alguma forma, não foi manipulado, mas, por exemplo, aqui na Europa, na Polônia, Alemanha e Lituânia, também empregamos uma teoria que quando trabalhamos com os documentos, com vários documentos e tentamos extrair as vozes, usamos uma teoria que se chama ego-documento, e os historiadores alemães dizem que, na verdade, cada documento revela a parte mais íntima,
de um autor. Obviamente, precisamos saber que tem elementos que podem enganar de alguma forma o documento, manipular, mas dentro de um documento realmente podemos encontrar vários elementos mais íntimos destes grupos, da forma como eles entendiam a liberdade, como que eles se queixavam da sua situação, como o que eles pediam, como que eles entendiam também a escravidão, as regras, os mecanismos administrativos e jurídicos dentro do Império Colonial Português, como eles definiam a escravidão, como que eles viam a liberdade, aquela questão é principalmente interessante também quando os escravizados que conseguiram a liberdade também falaram que agora querem trabalhar assim com a sua própria, de acordo com a própria vontade, que ninguém pode mandar eles fazer algo sem consentimento deles. E também assim que eu comecei a entender um pouquinho mais essa coisa de subalternidade, este lugar a partir do qual o subalterno podia falar. Eu vi também, a partir destes documentos, que essas ações dos subalternos eram muito individuais, que, na verdade, não temos, raramente temos os grupos que quando saía de subalternidade, isso não significava que vai ajudar os outros, por exemplo, que não temos essa luta comum, isso talvez pode ser esta coisa de manipular o documento, por isso não temos. Não temos, mas eu acho que isso era mais questão de dividir para governar do ponto de vista de Lisboa. Eles, no documento, nunca mencionam diretamente as relações amistosas entre os indígenas e os negros. Assim, sabemos que eles tinham boas relações, porque várias pessoas se chamam como Cafusa, o que significava que era uma pessoa de uma relação entre indígena e africano, mas dentro de um documentos nunca mencionam as boas relações entre eles. Temos só as relações más, que são visíveis nestes documentos, como, por exemplo, que os indígenas dizem que combatíamos quilombos, ou quando os negros forros alforriados diziam que combatíamos os índios mansos ou outros grupos sociais. Então, isso é uma questão, acho, mais de cima para baixo, criado por Lisboa. Também assim vemos, o que eu achei muito interessante, também as estratégias destes grupos que estavam na subalternidade, às vezes até as estratégias manipuladoras, e estas estratégias manipuladoras foram bem visíveis nos documentos dos indígenas, das aldeias jesuíticas, quando eles pediam ao rei uma ajuda, por exemplo, em lutar pela sua terra, ou lutar contra alguns corruptos oficiais brancos que estavam lá ocupando a terra deles, e sempre diziam, se não vamos conseguir isso, vamos fugir para o sertão, vamos abandonar a fé cristã. Então, temos estes elementos realmente de negociação. O que eu achei também interessante é que na subalternidade temos vários grupos. Por exemplo, o historiador americano Stuart Schwartz, ele dizia que existia alguma hierarquia entre os escravizados na sociedade africana, que os mais privilegiados eram os mulatos e os menos privilegiados eram os buçais, ou seja, aqueles recém-chegados da África, transportados de forma forçada. Mas o que eu também descobri que não é sempre assim. Temos as vozes das mulheres boçais também, que foram escutadas e conseguiram negociar a sua posição dentro do Império Colonial Português. Porém, por exemplo, o que não vamos ter, e que eu acho isso interessante, desta forma de cruzamento de várias questões e de várias categorias, que às vezes também, quando pensamos, não podemos dizer que todo indígena era privilegiado, não é verdade. Aqueles que foram privilegiados de negociar o seu espaço eram apenas os indígenas que foram convertidos para a religião cristã,
que viviam nas aldeias jesuíticas e que viviam nas regiões estratégicas para Lisboa. Isso que é importante. Não temos as vozes dos indígenas do interior brasileiro, de lá dos bandeirantes, daqueles que foram usados assim para encontrarem jazidas de ouro. Não, estas vozes desapareceram. Não temos estas vozes. O que parece que Lisboa era consciente também que tem que negociar com os indígenas de lugares estratégicos como Belém, Maranhão, lá onde tínhamos portos mais estratégicos para Lisboa, porque os indígenas também trabalhavam nas fortificações lá no norte do Brasil. Também que eu percebi que Lisboa ela atuava diferente em relação também aos grupos indígenas de acordo com a geografia. Como disse, a parte norte era mais privilegiada quando eles estavam nas aldeias jesuíticas, porém, por exemplo, quando tem um grupo, tinha um índio pedindo e negociando um aumento de salário dos indígenas da parte do Rio de Janeiro para o sul, eles, por exemplo, também conseguiram negociar este espaço e negociar o aumento, o que também prova que Lisboa, naquela época, ela precisava, de novo, de alguma forma também povoar estas partes do sul, a partir do sul do Brasil, na primeira metade do século XVIII, antes de mudar a capital para o Rio de Janeiro. Porém, quando um homem índio ele pedia e tentava negociar a sua posição, sendo lá no Nordeste, em Pernambuco, e ele queria governar várias aldeias indígenas, Lisboa já estava contra. O que eu acredito estava contra? Eles deram um argumento que ele era negro, ou que ele não era indígena, mas o que eu também acredito que era uma questão de medo também, porque eles ainda, nas documentações, sempre aparecia aquele medo de Lisboa, do que acontecia depois de Quilombo de Palmares também. Lisboa era por muito tempo traumatizada também com essa questão, então dar de mais poder aos indígenas numa região tão importante como Pernambuco não era para eles conveniente. Então, assim, por isso que podemos ver isso, que não podemos dizer que todos os indígenas, também não podemos dizer que todos os escravizados eram privilegiados de falar, porque é de novo uma questão importante. Todos os indígenas, todos os escravizados africanos que falaram e que conseguiram de alguma forma negociar, muitos deles pertenciam a grandes senhores. Não temos petições, não escutamos as vozes dos escravos que foram escravos dos senhores, talvez de uma plantação de tabaco ou de uma região muito pequena, porque eu, de novo, acredito que Lisboa tinha muito interesse em saber o que acontece dentro do Brasil e da África Ocidental. A forma de dar voz para os grupos subalternos era uma forma de entrar na sociedade, dentro das famílias, dentro das fazendas, sabendo também que Brasil e a Lisboa tinha muito medo também de perder colônias africanas e a colônia brasileira. E estes documentos, eles revelam tantos segredos sobre a família que é inacreditável. Às vezes, assim, eles dizem tudo o que acontece. Sabemos quem com quem mantinha contatos, com quem o próprio senhor mantinha os contatos, como que era dentro dessa casa. Principalmente as mulheres que também se queixaram de abuso físico, mas nunca de abuso sexual, porque ainda não foi tratado como crime. Então, sabemos de abuso físico, por exemplo, mas não sabemos de outro... assim, e revelamos segredos e tudo o que acontecia dentro. A mesma coisa com os indígenas. Os indígenas, e já sabemos também, porque na segunda metade do século XVIII, quando o Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas, mas o que eu vejo que já na primeira metade do século XVIII já temos essas tensões e essas relações assim se intensificam de uma forma negativa entre os jesuítas indígenas, porque os indígenas também se queixam bastante sobre os jesuítas. Então, de novo, uma forma de falar e conversar e receber os indígenas, que às vezes até assinam a petição com a sua própria mão, é uma forma também de entrar e saber o que fazem os jesuítas, o que fazem grandes senhores nas plantações, sim? Então, eu não digo que Lisboa era que o rei era bom ou não, era muito interesseiro, sim? E também
ainda porque também eu posso falar e falar, mas não quero falar por tanto tempo, mas assim, o que também para mim era bastante interessante, assim, que foi o historiador americano Paul MacLean, que ele falou que a liberdade ele pode ser alcançada apenas através de interação. E o que, que eu quero dizer? Que essa subalternidade, este sistema escravista não significava isolamento social em sentido sensu stricto, não era o mundo tão isolado como várias vezes se diz, principalmente também nas obras mais antigas, também do Gilberto Freire, Casa Grande de Senzala, que o mundo era um microcosmo. Não, na verdade não era assim, porque temos vários as informações também passavam entre negros escravizados e livres, alforriados, indígenas, de uma forma muito interessante, até porque também pelo próprio abuso da elite branca, que quando um negro escravizado casava com uma mulher livre, ou ao contrário, a pessoa livre sempre também ficava na casa deste senhor. Então, estas informações entre mundo livre e mundo escravizado, mundo negro e indígena, circulava de uma forma muito interessante. E também, assim, para alcançar essa liberdade e sair da subalternidade, os indígenas precisavam, desculpa, os subalternos, eles precisavam manter as relações com a elite branca, querendo ou não, sendo bom ou não sendo bom, mas era uma questão importante também de sair dessa subalternidade. Então, quando também recriei os gráficos, vendo que de todas as relações oficiais dos subalternos, 73% destas relações que eles tiveram foram com as pessoas brancas, principalmente também com os homens. E essa questão também é muito interessante, que foram as relações com os padres, com os missionários, com os coloniais, com outros assim funcionários do Império Colonial Português que várias vezes precisavam atestar ou emitir algum documento sobre o bom comportamento, como diziam destes grupos. E também assim, além disso, o que eu também percebi, que às vezes o jeito e a forma como estes grupos subalternos atuavam não era só dependente da questão que eles pertenciam à classe, digamos assim, dos escravos ou classe negra dos indígenas, mas porque eles entendiam estas relações, eles entendiam as relações de conflito e de amizade que tiveram nas próprias redes. Então, várias decisões que foram tomadas lá em cima, às vezes era dependente também de várias interações que eles tiveram. E ainda, falando ainda também, porque para mim também é muito interessante, assim, pensando sobre a mulher negra e branca, forra, livre, o que eu também percebi que é assim, que uma questão interessante que quando a mulher saía, a mulher negra saía da subalternidade, ou seja, quando ela saía da escravidão, quando ela recebia alforria, isso não significava que ela vai sair da subalternidade. Por quê? Porque ela só recebia um documento de liberdade, mas não sendo mais escrava, ela entra no mundo das mulheres, no contexto colonial, e o mundo das mulheres, independente da cor, era um mundo muito machista, muito patriarcal, e depois, primeiro, elas estavam limitadas pela escravidão, mas depois, saindo da escravidão, foram limitadas pela legislação portuguesa que controlava as mulheres, pela doutrina cristã, católica, que dizia e já posicionava a mulher numa posição mais baixa, mais inferior. Então, assim, ganhar a liberdade não sempre significava. Isso que era interessante, porque quando eu via, por exemplo, quando temos as petições das mulheres escravizadas negras que se queixam, mas já depois não temos tantos documentos da mulher livre, por exemplo, na primeira metade do século XVIII. Depois, quando temos um grupo de mulheres que sofreram abuso, foram chicotadas, porque recebiam alguma, como se chama, foram castigadas ou castigadas
quem falava em nome destas mulheres já não eram as mulheres, era um grupo que se chamava crioulo, mestiço e negro, ou seja, provavelmente foram os homens que falaram em nome destas mulheres. Então, o que podemos ver? A mulher era primeiro negra escravizada e ela, aproveitando de algum conceito de ser miserável de acordo com a religião cristã, ela conseguia algum apoio de Lisboa, mas quando já foi livre, já foi considerada uma mulher de acordo dentro do sistema patriarcal, machista, colonial. Assim, nossa, tem... Porque eu falo muito, então não quero também falar. Muito bom, Agatha, são muitas questões realmente. Eu achei muito interessante, especialmente a questão da interseccionalidade que você traz para analisar o passado, né? E eu já estou pensando também na continuidade, disso para os dias atuais, né? E se essa subalternização sofreu alguma ruptura depois do fim da escravidão e passado o século XX até entrando agora, né? E não só o Brasil, mas os países que foram colonizados, eu acho que isso é um fenômeno que atinge também a Europa, né? O problema da subalternidade. Queria te ouvir um pouco, fazer uma última pergunta, né, sobre a questão da continuidade histórica desse tema. Sim, sim, eu acho assim, muito importante assim, de pensar nos grupos coloniais e assim, agora pós-coloniais de uma forma mais interseccional. Por exemplo, para mim também, porque assim, sendo na Polônia, também começo a pensar de formas que, às vezes, dentro de uma comunidade, temos muitas categorias também, sim? Por exemplo, como Polônia, que não sei qual é a porcentagem branca. Então, assim, sim, eu acho que a forma também de pensar a sociedade e analisar a sociedade de uma forma interseccional é muito importante para várias sociedades. E como assim, comecei a dizer sobre a Polônia, por exemplo, que também é um caso interessante de pensar a gente própria de muitas categorias. Não sei qual é a porcentagem da gente branca polonesa, mas acredito que é um número bastante grande. E também assim que a Polônia é uma sociedade branca, é uma sociedade católica, é uma sociedade assim, mas também de pensar de umas categorias diferentes, porque não todos somos 100% poloneses. Quem é 100% polonês, por exemplo, assim? São estas teorias que eu acho muito interessantes, como de aplicar também para outras culturas e outros países diferentes, como essa questão de mestiçagem, a cultura de mestiçagem, teorias de mestiçagem, que é a base e pilar também da historiografia brasileira. A gente nunca na Polônia usou estas teorias de mestiçagem, o que eu acho muito errado, porque Polônia era um grande império terrestre, que dizemos assim, que era uma república de duas nações, na verdade de três nações, que era habitada por várias etnias diferentes. Eu estou neste momento esperando um resultado genético também, para saber o quanto polonesa eu sou, porque estou muito curiosa o que está dentro da minha sangue, porque a gente nunca fala na Polônia sobre isso. E também para saber isso, sabe? Então, eu acho pensar na a Polônia também sobre várias categorias diferentes, que não todos somos poloneses, como diz o governo, um pouco nacionalista hoje em dia, infelizmente, que somos todos poloneses. Não, não somos todos poloneses. Polônia sempre foi dividida, Polônia sempre mudou de território, mudou de fronteira, que é coisa excepcional no caso da Polônia, que às vezes está por aí, às vezes está na outra parte da Europa. Então, assim, isso influi também e causa que a gente tem coisas assim, tem misturada, também somos miscigenados, talvez não de uma forma como no Brasil, do elemento branco e negro ou indígena, mas também com certeza com os países vizinhos. Então a forma de pensar e para que sejamos mais abertos também, de que não somos diferentes todos e que somos todos miscigenados e de ser mais abertos e tolerantes também, pensando também dentro da Polônia. Então, acho que estas teorias e pensar sobre os grupos subalternos, quem podia, quem não podia, o que fazia uma pessoa ser mais subalterna, marginalizada, oprimida, silenciada, o que ajudava a sair dessa subalternidade, acho uma questão bastante importante também para entender. E a última questão também, porque uma questão interessante que foi também um antropólogo americano, ele disse que
a melhor arma que os povos podem ter para sobreviver, eles chamam isso de the weapons of the weak, arma dos fracos, ou seja, uma resistência cotidiana de grupos assim para sobreviver. O que eu acho que este grupo e os indígenas e os negros, que através dessas petições eles conseguiram marcar e negociar a sua posição ao longo dos anos. E, por outro lado, vemos que os grupos como cristãos novos, judeus, os ciganos que viviam no Brasil, por exemplo, eles foram completamente esquecidos na historiografia brasileira. Assim, hoje em dia, claro, já temos assim Anita Nowinski, descendente dos poloneses, por acaso, que ela trabalha com os cristãos novos, mas estes grupos foram apagados dessa historiografia, narrativa historiográfica, por exemplo, brasileira, ao longo dos anos, porque os grupos que mais conseguiram lutar de ter essa resistência cotidiana e de continuar foram os indígenas e os negros de alguma forma. Sim, claro, isso sim, um tema muito grande também e obviamente assim não dá para dizer tudo, mas sim, isso. Muito, muito bom. Obrigado, Agatha, pela entrevista, né, pelas respostas. Uma última pergunta, só se você quiser falar dos seus textos e como é que eles estão disponíveis aí para o pessoal que quiser conhecer o seu trabalho, né, pensando sobretudo no público brasileiro, né, que tiver interesse em acompanhar a sua produção, suas pesquisas. Sim, sim. Então, eu também estou colocando tudo na academia.edu, e lá que acho que é mais fácil. Temos, por exemplo, o nosso artigo, que sinto muito orgulho, porque é um jornal muito prestigioso. Acho que ele não está disponível, mas se alguém quiser, eu posso também disponibilizar, com muito prazer, sobre a construção da nossa base de dados de 170 mil documentos que foi publicado ultimamente nos Estados Unidos, mas também os outros que eu publico. Foi um também sobre as mulheres, sobre as viúvas no espaço colonial português, que é em inglês. Agora também vai sair em São Paulo sobre a negociação da posição de um escravo junto com seu senhor Carmelita, que também vou disponibilizar na academia. Então, na academia acho que é mais fácil. Sim. Uhum. Muito bom. Aí eu coloco o link aqui na descrição do vídeo para as pessoas depois acessarem. E Obrigada. se quiser dizer mais alguma última coisa antes da gente encerrar, fique à vontade. Assim, muito obrigada mais uma vez, Caio. Gostei muito do nosso encontro. Muito obrigada e também estou sempre aberta a colaborações. Se alguém quiser também, se precisar de alguma coisa da Polônia, não sei, de algum livro, talvez que fala polonês ou de outra forma, pode também conversar sobre as diferenças na forma como nós enxergamos a nossa história. Também estou muito aberta a conversar, então fico à sua disposição também. Então, sempre aberta à colaboração. Maravilha, eu só tenho a agradecer, Agatha, foi ótima a conversa e espero que quem tenha assistido aqui também tenha gostado. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam, fazer questões, colocações aí, participarem também depois dessa conversa e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Muito obrigada, tchau. Tchau.